Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Comece a sorrir. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar
lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Fala comigo, a grande busca da humanidade. Preste atenção, o que você busca? O que está no íntimo do seu coração? Deixa eu te falar um pouco de mim, da minha pessoa. Eu quero chegar lá no final da minha vida, eu espero viver muito, mas a gente não sabe, a gente faz planos, né? E se Jesus não vier, vou considerar uma vida sem que Jesus veio para me levar. Ele pode vir para levar nós daqui a pouquinho. Quero chegar lá no final da minha vida e herdar a eternidade ao lado de Jesus. Não quero que me seja roubado a coroa da vida. Poderia dizer para você que esse seja o maior alvo da minha vida. Mas, aqui também, eu quero ter uma família plena, eu quero ter finanças plenas, eu quero que os meus projetos naturais se estabeleçam e cresçam. E aí você pode colocar empresas, negócios, ministério, tudo aquilo que eu puder, eu quero que se estabeleça e que cresça em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas no meio de tudo isso, você há de convir comigo que tem algo, e eu preguei isso, salvo engano, foi domingo retrasado. É intangível, mas todos nós buscamos, que chama-se felicidade, realização, honra. São ações que não são palpáveis, mas que todos nós buscamos. Quem não quer ser feliz? Como é duro alguém que é triste, por exemplo. E tanto é que existe uma doença, está aqui a doutora, tristeza profunda gera o quê? Depressão. Então, nós buscamos realizações, honra, para sermos, na verdade, o quê? Felizes. Poderia me arriscar a dizer que a gota para saciar a sede da humanidade, aquela pequena gota, poderia ser felicidade, ser feliz, ter realização. A gente trabalha, corre, tudo aquilo, mas o que a gente trabalha para quê? Para ter felicidade, para sermos realizados, para sermos felizes. Então, na verdade, o que nós estamos buscando? A gente trabalha no natural, para adquirir algumas coisas, para conquistar em alguns lugares, mas para trazer para nós o quê? Felicidade, realização, honra pelo nosso trabalho, sim ou não? Estou falando algo abstrato, estranho? Não, isso é o ser humano, estou falando de nós somos assim. E isso nos leva a uma busca implacável, e às vezes buscamos da forma correta e às vezes buscamos da forma errada. Concorda comigo? Às vezes a gente enxerga famílias que foram destruídas porque temos pais que foram excepcionais, por exemplo, no empreendedorismo, mas esqueceram da sua família. E eu encontrei vários já que chegaram para mim e disseram isso para mim: trocaria tudo que eu tenho para poder ter meu filho do meu lado, e não tenho mais. Os velórios da vida, talvez você não teve esse privilégio, mas eu já tive muitos privilégios como esse, em que você encontra em um velório assim, aquele desespero enorme, e aquelas frases: eu deveria ter feito tal coisa, eu poderia ter dado isso a essa pessoa, poderia ter, mas não dá mais tempo, já foi. Em outros, em que só falta, não se faz uma festa porque não pode, né? Ia cair mal, mas não é porque está feliz porque morreu, é porque está feliz porque o que tinha que ser feito foi feito, está resolvido, não tem problema mais nisso aí. Então, queridos, e eu quero te falar sobre um homem hoje. Eu vou falar sobre dois, mas o segundo é o reflexo do primeiro. E esse homem, ele vai na contramão do tudo. Esse homem tem nome, chama Jesus. O ser humano mais fantástico
e mais excepcional que já passou por essa terra. E ele faz algo interessante, olha o que diz Filipenses 2, a partir do verso 5. Aqui é o apóstolo Paulo falando dele, na carta a Filipe, a igreja de Filipe, aos filipenses. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve nele? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, ou se apegar, se firmar naquilo. Quantas vezes nós se firmamos numa coisa, numa opinião, aquilo está levando a gente para um buraco, mas a gente está ali daquele jeito ainda. Ele não se aferrou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome, que é sobre todo nome. É interessante, o que Deus deu a ele, aqui nessa terra, foi um nome que está sobre todo nome, que é a autoridade que está sobre a igreja, mas você não consegue pegar isso, é algo que é intangível, mas que é real. Amém? O que Jesus ele vem na contramão, para ele se tornar quem ele se tornou, aqui na terra, porque lá ele já era, ele é Deus, ele era Deus, ele é Deus, ele será Deus. Aqui, ele se esvaziou de si mesmo. É interessante, que tem muitas coisas na vida, por favor, tenta entender com carinho, entenda com carinho o que eu vou te falar, que às vezes nós nos rendermos, não é derrota, é vitória, muitas vezes você se render, não é derrota, é vitória. Jesus, ele se rende a um projeto do Pai, não havia outro caminho de nos salvar, e Jesus, então ele se esvazia, porque qual que era o sentimento que houve nele? Está expresso em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? Jesus foi a expressão de um sentimento de Deus, o amor de Deus para conosco, expresso na pessoa do seu Filho. Quantos conseguem me entender? Diz amém. E você escreve amém aí também, você que está assistindo conosco. Inclusive, se estiver assistindo, tiver alguma coisa que tira a tua atenção, desconecta de tudo, para que você possa receber mesmo. Se você se desconectar de tudo, não ter conversa, não ter nada, você vai estar como se estivesse aqui no culto, Deus vai te visitar poderosamente também. Amém? Aí, queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus, ele pausou a sua eternidade, ou a sua forma de Deus, para vir habitar no nosso meio, como homem, como nós somos. Quantos conseguem me entender? Diz amém aí. Vamos seguir aqui, preste muita atenção. Olha o que a Bíblia fala, nos próximos versículos, você vai entender que a humildade, ela precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai o quê? Diz Provérbios 18:33. A humildade vai na frente, ela vai abrindo caminho para a honra. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? E em Provérbios também, 15:33 diz: antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Você pode ter certeza que esse versículo é verdadeiro. Antes da queda, houve um elevar-se do coração, houve uma autodependência, houve um se desconectar de princípios, houve um avanço a um limite que antes se respeitava, porque a maior defesa do homem de Deus, da mulher de Deus, para não cair, que tenha certeza disso, é você colocar limites para você mesmo. Se você conseguir colocar limites para você mesmo, você já é um vencedor, e quem vai te dar força para não atravessar o limite, é você estar em uma vida com Jesus, firme nele. Amém, queridos? Agora, eu quero te falar, Jesus então ele pausa a sua forma de Deus,
a glória de estar ao lado do Pai e vem habitar como nós. Essa pausa que ele fez trouxe para nós o quê? Salvação. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Agora tem um outro homem que pausa, e essa pausa na vida dele lhe trouxe vitória. Mas antes de entrar nele, eu quero te lembrar que o próprio Deus trabalha por 6 dias e faz o quê? Uma pausa. Ele descansa e ele contempla toda a sua criação. Deixa eu te falar uma coisa para você, no meio da sua correria, você tem pausado para apreciar o que Deus tem te dado? Porque Jesus fez isso, Deus fez isso, e se Deus fez, isso é receita para nós, amém ou não? Agora, olha a situação desse homem, eu vou te contar, atentai e atente para como a providência se apresenta, e uma lembrança da parábola do bom samaritano. O que aconteceu na parábola do bom samaritano? Estava lá um homem que foi espancado, roubaram ele, deixaram ele machucado, passa o sacerdote, passa de longe, não dá atenção, passa o levita, passa de longe, mas passa um samaritano que não era, passa um que não era cristão, vamos falar assim nos nossos dias de hoje, passa alguém que não frequenta a igreja, alguém que não entregou ainda a sua vida a Jesus, e ele para e cuida, pensa as feridas, leva ele até uma hotelaria, paga os cuidados, e fala, se tiver mais despesa eu pago também, e vai. Essa passagem que nós vamos ler agora, vai ser só um versículo, foi quando Davi, esse texto foi colocado na nossa campanha dos 7 dias também agora, quando Davi ele foi roubado pelos amalequitas, Ziclag foi invadida, e eles estavam longe, e levaram tudo que eles tinham, inclusive filhos e mulheres, tudo, porque os homens estavam fora da cidade, a cidade estava desguardada, sem proteção. Eles chegam 3 dias depois, quanto tempo de atraso tinha? 3. Era normal você sair apavorado atrás disso, só que esses homens foram tão chocados, diz a Bíblia, estou citando para você 1 Samuel 30, e eles choram até não ter mais força, diz a palavra do Senhor, tem desejo de apedrejar Davi, a Bíblia diz, se fortalece no Senhor, chama o sacerdote, consultam a Deus, olha que fantástico isso, mas não é o foco da nossa pregação agora, e ele ao consultar Deus, pergunta, posso ir? Deus falou, vai, mas Deus só falou, vai, Deus não deu o mapa para ele. Muitas vezes Deus vai falar para você, vai, mas não vai te dar o mapa certinho, só fala para você, vai. E ele vai. Como que você acha que eles foram? Se eles tiveram o desejo de apedrejar Davi, se eles tinham 3 dias de atraso, como é que vocês acham que eles saíram? Marcha lenta ou acelerados? Sangue nos olhos. Eles saíram com sangue nos olhos, queridos. Eles saíram desesperados, eles queriam arregaçar com aqueles homens, queriam trazer de volta tudo que era deles. Tenta imaginar como é que eles saíram. Aí acontece algo muito interessante. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água e ele bebeu. Davi vai e no caminho a providência o aguardava. Como? Aquele homem, ele era parte daquela turma dos amalequitas, era um servo dos amalequitas. Ele sabia onde os amalequitas iam acampar. E ele foi abandonado porque estava doente. E Davi, preste atenção, no meio da sua correria, ele para, dá água, dá pão, pensa as feridas, pensar é cuidar das feridas, ou seja, isso na lógica é um atraso, não se faz isso, não, eu estou focado, eu tenho que trazer meu negócio, eu tenho que fazer não sei o quê, não, eu não posso ter essa pausa, mas essa pausa é a vontade de Deus, e aí companheiro? Não, bispo, eu estou focado, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou não sei o quê, Eles estavam assim também, só que quando eles viram um homem que tinha uma necessidade, e eles tinham água e tinham pão, eles pararam para atender aquele homem. Interessante,
aquele homem foi o GPS que eles precisavam. A providência estava ali, se apresentando a ele, ali. Ele poderia ter passado de lado. Ei, cuidado. Porque às vezes o que você precisa estão nas pequenas pausas que você não está fazendo. Cuidado. Porque Davi poderia ter passado por aquele homem e talvez não ter encontrado. E eu te pergunto, como é que estão as tuas pausas para tentar entender qual é a vontade de Deus? Será que não tem coisas dentro da sua casa, da sua família, do seu lado, que tem passado desapercebido porque você não tem parado para olhar? E que Deus tem permitido se apresentar a você, mas você... Vou te dar mais um exemplo, isso aqui para mim, primeiro, eu falei dois, o primeiro foi Davi, o segundo é o próprio Jesus. Olha o texto, a pausa para viver princípios. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fala comigo. Jesus não negociou princípios. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, ele faz uma pausa na sua vida e diz: João, eu quero que você me batize. João fez o que era cônscio fazer, mas Senhor, como? O Senhor é que precisa me batizar, o Senhor vai me pedir? Ele está dizendo, o que ele está dizendo? Ei, João, eu preciso ensinar, e para mim ensinar eu preciso viver. Então, como é que eu vou instituir o batismo na igreja se eu não for batizado, João? Mas o Senhor é maior do que eu. Eu não tenho problema com isso. Em ser maior, me colocar debaixo do menor, isso não é problema para mim, porque a humildade vai adiante da honra. Entendeu agora? A humildade vai adiante da honra. Quer ser honrado, quer ser feliz, quer realizações, a humildade precede a honra. Pode aplaudir a palavra do Senhor. E queridos, nós estamos num dia chave das nossas vidas. É um dia de Santa Ceia. Esses dias eu lembrei aqui sobre pilares. E deixa eu te lembrar algumas coisas, rapidinho. Você tem pausado a sua correria para ter teu devocional com Deus? Davi pausou a sua correria e recebeu a providência que ele precisava. Jesus, ele pausa, já estava ali vivenciando a sua vida na terra, ele pausa para dizer: eu preciso viver os princípios, não vou negociar isso. Você tem pausado a sua vida para ter teu devocional com Deus? Devocional, leitura da Bíblia, oração, jejum. Não, mas minha vida está muito corrida. Então, até Deus trabalhou 6 dias e pausou o 7º dia e apreciou a sua criação. Será que você é melhor do que Deus? Será que você é melhor do que Jesus, que pausou para viver princípios? Será que você é melhor do que Davi? Não, nós não somos, queridos. A Bíblia está aqui para ser exemplo para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Então, pause a sua correria e tenha seu devocional com Deus. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. O seu cultinho familiar, tua vida está tão ocupada que você não consegue separar esse tempo para isso. O que está errado? Será que não é você? Analisa isso. Analisa isso.
Teu tempo em família. Você consegue ter um tempo de qualidade com a sua casa, com a sua família? Não, mas eu corro é por causa delas. Essa é a fala de todo homem. Não, mas se eu trabalho, se eu faço, é por causa delas. Tem uma fala que você pode procurar do Steve Jobs, que um amigo escreveu, dos últimos dias, últimos minutos da vida dele, ele fala isso. Que ele, na época, tinha uma conta de 7 bilhões de dólares na época, poderia pagar o que ele quisesse, o profissional que ele quisesse comprar para trabalhar para ele, ele podia comprar, mas ele não podia comprar ninguém para ficar doente no lugar dele, era insubstituível aquilo. Steve Jobs. E ele falou que a vida ali nos últimos dias, ele aprendeu que se você comprar um relógio de R$300 e um de R$3.000, os dois vão mostrar a mesma hora. Se você comprar um carro de 15 mil ou de 150 mil, os dois vão te levar ao mesmo lugar. E que o que vale mesmo são as pessoas que estão à sua volta. Só que ele aprendeu isso nos últimos minutos da vida. E você tem a chance de aprender isso agora. Acorda para isso. Acorda para isso. Está registrado nas mídias, é só você procurar. Não é fala minha, não. Então, abre os teus olhos para isso. Você tem pausado para viver um momento em família? Nós somos igreja. Como é que está seu discipulado? Não, bispo, mas muita correria, não tem tempo. Fala isso, não. Confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem sarados. Fale sobre suas tentações hoje, para você não precisar falar sobre os seus pecados de amanhã. Se antecipe. Vai falar que não tem tentação, pelo amor de Deus. Eu sou ser humano, eu sei o que é isso. Mas sei que nós podemos vencer. Amém, amados? Então fale hoje das suas tentações, para você não falar dos teus pecados de amanhã. Tua fidelidade. Aí vou entrar assim nas finanças também. Quantos oram por um milagre, mas não são fiéis? O que é ser fiel no dízimo? É separar 10% daquilo que você arrecada e trazer para a casa de Deus. Porque é você a tua fidelidade que sustenta o reino. Deus escolheu assim. Às vezes faz a gente como pastor sofrer um pouco, ficar com o cabelo branco, mas Deus escolheu assim. Como é que está a sua fidelidade? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ser fiel em tudo. Como é que está isso aí? Teu chamado. Deus deu um chamado para você? Para tocar, para cantar, para abrir uma célula, para ajudar em alguma área da igreja? Como é que está isso aí? Porque o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Se Deus te deu um chamado, ei, seja feliz, separe um tempo, pause a sua vida e responda esse chamado. Vai precisar pausar? Vai precisar pausar. Deus fez pausa, Jesus fez pausa, por que você não pode fazer pausas? Pausas sábias, não pausa para ficar não fazendo nada. Fala comigo, tudo quanto vier a minha mão para fazer, eu devo fazer com todas as minhas forças. Dá para ouvir um amém? Amém? E agora eu quero chamar um verso que está em 1 Coríntios 3, 12 a 14, quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Só quem está entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, palha, não sei, qual que é a sua obra? É palha, é feno, é madeira, é pedra, é prata, é ouro? A obra de cada um se manifestará. Eu, por exemplo, meu casamento, segundo a cultura da sociedade, é um fundamento de prata hoje.
que deu bodas de prata, graças a Deus, mas eu tenho certeza que diante de Deus ele é de ouro, não tenho dúvidas disso. Mas eu quero te chamar a tua atenção para isso. O que é a sua obra? Aquilo que você tem feito? Ela é de palha que vem o vento e vai embora? Ela é de feno? Qualquer faísca faz pegar fogo? É de madeira que também queima? Ou é de pedras preciosas? Ou é de prata? Ou é do ouro que quanto mais fogo, mais brilho fica ainda? Aí a Bíblia diz: pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Como é que está o edifício da sua vida com Deus? Como é que está o edifício seu, você e Deus? Como é que está? Ele é palha? Ele é feno? Ele é madeira? É pedras preciosas? É prata? Ou ela é ouro? Essa é uma resposta que você precisa dar para Deus, analisar com Ele. Eu quero fechar com esse texto que diz assim, 1 Coríntios 13:3: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Queridos, antes de orar, lembre, Davi pausou para exercer o amor e o cuidado a um ser humano estranho. E ali estava a solução que ele precisava. Jesus pausou para viver princípios e nos dá esse modelo. Ei, qual é a busca de toda a humanidade? Para um pouquinho essa correria, para que você possa viver e apreciar o que Deus tem feito na sua vida. Deus pausou, falou: chega, deixa eu olhar e apreciar tudo que eu fiz agora, e descansou. Ele não descansou dormindo, ele descansou apreciando a obra. Durma, tenha um sono fantástico em nome de Jesus, mas aprecie o que Deus tem te dado também. Amém? Estou vendo lá o doutor com o bebê no colo. Aprecia, cresce muito ligeiro, aprecie cada momento. Vê a menininha, a criancinha trazendo oferta, aprecia cada momento, vive cada momento. Marido, mulher, esposa, às vezes, ou se não muitas vezes, o render que parece derrota, na verdade é vitória. Aprenda isso. Uma pausa que às vezes parece um atraso, é tudo o que você precisa às vezes. A pausa de Jesus para ser batizado por João não foi negativa, foi positiva. A pausa de Davi para poder atender um necessitado fez toda a diferença na sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus por um instante em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Você em casa também, fecha seus olhos, deixa essa música ser cantada, e durante ela ser cantada, fale com Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Você pode declarar nessa manhã, porque tudo que há dentro
Jesus. Já não quero ser igual. Renova, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Erga suas mãos e diga a Ele: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Só igreja, porque tudo que há necessita mais de ti. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Nós adoramos, Pai. Aqui você não pode fazer, mas dá uma pausa hoje na sua casa. Pergunta como é que está quem mora com você. Dá um abraço a mais do que você costuma dar. Pega seu telefone, liga para quem você não vê presencial e que você possa estar esperando essa ligação de você talvez, ou precisando talvez dela. Pausa um pouquinho a sua vida para você entender na prática o que é essa palavra. Pause. Hoje você já pausou para vir no culto. Amanhã é segunda-feira, você vai estar igual Davi, correndo, mas no meio da correria ele para viver a vontade de Deus. Amém?